Hoje nós vamos falar sobre tipos de vasos e como eles vão influenciar na saúde das nossas plantas. Além deles estarem relacionados com a questão estética, com a beleza que eles vão transmitir no nosso ambiente, eles também têm uma relação muito importante com as questões das regas e até influenciam no crescimento da nossa planta. Nós vamos ter uma variedade enorme de tipos de vasos, por exemplo, os vasos de plástico, os vasos cerâmicos, em cerâmica esmaltada, os vasos de vidro, os vasos em metais, em concreto. E além desses tipos de vasos, ainda existem os cachepôs. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, é sempre bom lembrar que é importante que os nossos vasos eles tenham furos na parte inferior deles, como por exemplo esse aqui, ó. Ele precisa ter esses furinhos para no momento em que a gente fizer a rega, a quantidade de água que vai ser além da necessidade da planta, ela vai conseguir escorrer e sair então por esses orifícios. É muito importante que esses vasos eles tenham esses furinhos para não acontecer de ficar água acumulada embaixo do vaso e isso acabar comprometendo a saúde da planta. Pode apodrecer a raiz e também deixar a planta mais fraca e suscetível a pragas, a pulgões e a outras doenças. Outro ponto muito importante que eu preciso mencionar para vocês é sobre o tamanho do nosso vaso. Se por acaso a gente tem uma planta pequena, uma mudinha, a gente deve plantar ela num vaso que corresponda ao tamanho dela. Não adianta a gente plantar essa mudinha num vaso muito grande, porque isso vai dificultar com que a planta cresça. A planta precisa de um espaço adequado para esse crescimento das raízes dela, mas esse espaço ele não pode ser um espaço em excesso, não pode ser um espaço excessivo. Então é sempre importante observar qual vai ser o tamanho da planta que a gente vai estar plantando ali naquele vaso para que eles correspondam em relação à proporção, né? Que eles tenham mais ou menos uma proporção semelhante. Aí depois, com o passar do tempo, né, que a planta ela vai crescendo lentamente, a gente pode depois então transplantar essa planta para um vaso um pouco maior para se adequar a essa mudança, né, do tamanho da planta. O tamanho do vaso ele também vai ter relação com a questão da umidade que vai estar retida ali naquele espaço. Então, por exemplo, se a gente coloca uma mudinha dentro de um vaso muito grande, vai acabar que esse vaso, essa terra em excesso, vamos dizer assim, que vai ter ali, ela vai conter, né, ela vai reter uma quantidade grande de umidade, o que também não vai fazer bem para a planta. Então, sempre atentar para essa questão da proporção entre a planta e o vaso. Eu vou começar falando então sobre os vasos em plástico. Os vasos de plástico, então, eles vão ser interessantes, né, por causa que eles são vasos baratos, eles são vasos leves e são vasos que não quebram, né? A única questão do vaso de plástico que é vista como um ponto negativo é que, por exemplo, se a gente utilizar um vaso de plástico na cor preta, acaba que ele absorve, né, a luz solar, a cor absorve a luz solar e o vaso aquece muito. Então ele acaba tendo uma transmissão térmica muito grande, o que não vai acontecer com os vasos cerâmicos, por exemplo. Então, se por acaso você for deixar um vaso de plástico preto exposto ao sol forte, ao ambiente externo, é interessante colocar ele dentro de algum cachepô, como por exemplo é o caso que eu tenho aqui, esse meu vasinho de plástico. Ele está dentro desse vasinho cerâmico para conseguir proteger essa absorção, né? Reduzir essa absorção desse calor e acabar protegendo as raízes das plantas. Essa questão do calor da raiz também tem relação no momento que a gente for fazer a rega. É sempre importante a gente fazer a rega então das nossas plantas ou no início da manhã ou no final do dia. Então, o vaso de polietileno a gente vai encontrar uma variedade maior em relação às formas, aos desenhos desse vaso e também às cores do vaso. Ele vai ser ainda assim um vaso barato e se ele for ficar exposto em algum ambiente, ele fica esteticamente mais bonito. Esse meu vaso aqui, ele tá com uma alocácia. Se você tá gostando desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos.
Não se esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora então vou falar um pouquinho sobre os vasos de barro, cerâmica ou cerâmica esmaltada. Esses vasos então, em comparação com os vasos de plástico, eles vão ser vasos mais caros, eles são vasos mais delicados, porque se por acaso a gente esbarrar neles, eles vão cair, vão quebrar, mas eles têm pontos positivos que, em comparação com o vaso de plástico, eu acredito que o vaso cerâmico, ele é uma opção mais indicada. O vaso cerâmico, então, por o material dele ser um material poroso, acaba que ele consegue permitir que a planta tenha uma transpiração melhor, ele vai reter menor quantidade de água em comparação com o vaso de plástico, e a questão também da absorção do calor é menor. Ele consegue então absorver calor de forma mais lenta e também perder calor de forma mais lenta, o que vai fazer com que a planta não sinta de maneira tão abrupta, né, essa mudança térmica que vai acontecer com a incidência do raio solar no vaso. Aqui também eu trouxe dois exemplos de vaso de cerâmica esmaltada. Esse aqui então eu tenho uma suculenta plantada nele. Ele tá direto no vaso, né? No caso eu coloquei direto no vaso a terra e plantei a suculenta. Essa suculenta se deu super bem aqui nesse vaso. Mas os vasos de cerâmica esmaltada também podem ser utilizados como cachepôs, como é o caso desse vaso aqui. Dentro dele eu tenho uma samambaia, a samambaia havaiana. Esse vaso ele não tem os furinhos, então acabou que eu coloquei um vaso de plástico, né, com essa samambaia, e esse vaso cerâmico esmaltado ele acaba servindo como um cachepô. Os vasos cerâmicos, então, eles podem ser utilizados para plantar diretamente a planta nele. Aqui atrás eu também tenho um vaso cerâmico, em que a planta ela tá plantada diretamente no vaso. Esse outro vaso que eu tenho aqui, essa samambaia ela tá dentro de um vasinho de plástico. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa samambaia então ela tá dentro de um vaso de plástico e por fora só que eu utilizei esse cachepô, vamos dizer assim. Esse vaso cerâmico ele tá sendo utilizado como um cachepô, né, que tá cobrindo esse vaso de plástico. Os vasos de cerâmica simples, então eles têm um aspecto mais rústico, enquanto os vasos de cerâmica esmaltada, eles são vasos mais sofisticados. Além desses vasos de cerâmicas, nós temos também os vasos em concreto. Os vasos de concreto, então, eles vão ser muito semelhantes aos vasos de cerâmica, porém eles vão ser vasos mais pesados e mais resistentes. Mas fora isso, eles vão ter semelhante a característica da questão da perda de água, né, dessa facilidade de transpiração, e também a questão da absorção e perda de calor. Como eu comentei, os vasos cerâmicos acaba que eles perdem mais água em relação aos vasos de plástico. Então a gente precisa ter um cuidado maior com a questão da rega das nossas plantas quando elas estão plantadas diretamente nesse tipo de vaso, por causa que existe uma perda maior de água, então a gente acaba tendo que talvez regar esse vaso com maior frequência. Os vasos de vidro, eles vão ser mais indicados para o uso de plantas com água ou para terrários, como é o caso desse terrário aqui. Também existe a possibilidade de utilizar um vaso de vidro como cachepô, como é esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho um vaso de plástico e externamente eu tenho esse cachepô de vidro. Também existem os vasinhos em metal, que eu não indico diretamente que a gente plante dentro desse vaso, e sim que ele também seja utilizado como um cachepô, como nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, que eu tenho, deixa eu virar aqui, ó. Eu tenho um vaso de plástico, né, em que a minha planta tá inserida, tá plantada, e externamente eu coloquei esse cachepôzinho aqui de metal. Aproveitando o gancho, então, que nós estávamos falando sobre cachepôs, o significado, então, dessa palavra é esconder o pote. Então, ele vai servir, né, para dar uma característica visual melhor para o nosso vaso. Ele esconde, então, muitas vezes esses vasinhos de plástico
E o cachepô, ele pode ser então feito em diversos materiais. Aqui eu tenho exemplo desse cachepôzinho feito de tecido, é um tecido impermeável. E aqui eu vou mostrar para vocês um outro cachepô também, que ele é em tecido e em juta. E é claro que eu não podia esquecer de falar sobre os vasos auto-irrigáveis. Os vasos auto-irrigáveis, então, eles nada mais são do que vasinhos que possuem um compartimento em que a gente vai colocar a água aqui dentro, e aí ele tem, ó, esses furinhos embaixo do vaso, vai permitir com que a planta absorva essa água que está aqui embaixo. Ele pode ser comparado, querendo ou não, com um pratinho, né, que a gente costumava colocar embaixo dos vasos com água, e a partir então daquilo a planta ia bebendo, né, a planta vai sugando essa água que vai estar aqui embaixo, mas ele fica protegido, né, em função dos mosquitos da dengue, dos insetos, acaba que o vasinho auto-irrigável consegue proteger essa água que está aqui dentro. A única questão é que a gente precisa de tempos em tempos checar para ver se por acaso a água não acabou. Esse vasinho aqui, ele é um vasinho auto-irrigável de plástico, então ele vai ser um vaso indicado para plantas que gostam de ficar em contato, né, permanente com umidade. Então, pessoal, agora a partir dessas dicas que eu passei para vocês, a gente já vai conseguir escolher e determinar qual vai ser o melhor vasinho para as nossas plantas. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre a questão do tipo de vaso, vocês podem deixar aqui nos comentários. E é isso então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!